Laís Rodrigues! Palmas! Palmas! Uhul! E aí, turma, boa tarde. Vocês estão vivos aí ainda? Ainda tem energia para nós? Só abrir as anotações aqui, né? Porque a cabeça da pessoa, o carioca, ele olha para a virada de tempo e fala, virose. Aí a cabeça da pessoa não está funcionando muito bem. Primeiramente, né? Boa tarde de novo. Eu sou a Laís e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a automatização de trabalho penoso. Nossa, isso vibrou. Mas primeiro um pouquinho sobre mim. Eu venho de Niterói, lá no Rio de Janeiro. Apesar de ser conterrâneo do Mano Deivin, que eu descobri ontem, já que ele é de Itaperuna e eu sou de Pado, e nossas cidades lá são praticamente vizinhas. Eu também sou a AWS Community Builder e User Group Leader. São dois programas da AWS muito interessantes que qualquer um pode participar. Tem os benefícios maneiros. Então, depois, se quiser trocar ideia, manda mensagem lá no LinkedIn. Eu já passei pela Globo, Sensidia, Zé Delivery, e hoje faz quase 3 anos que eu estou botando para girar na Stone, como Senior Software Engineer. E como a galera falou, eu acho que todo desenvolvedor, em algum momento, chega em alguma atividade manual fora do computador. Tem alguns que vão para a marcenaria, os outros viram gourmet de café. Eu resolvi aprender a tocar piano. E é um negócio realmente bem mais difícil do que resolver bug no CI. Mas primeiro, antes de eu falar de trabalho penoso, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre atenção. E para isso eu quero alugar um triplex na cabeça de vocês. Vamos começar definindo o que é a atenção. É a concentração da consciência em algum fenômeno, excluindo outros estímulos. Em outras palavras, a gente foca a nossa mente em uma tarefa e a gente ignora o resto. E a gente sabe que a atenção é um recurso escasso. E já dizem por aí que a nossa janela de atenção é menor do que um peixe dourado, apesar que eu descobri que isso é fake news. Mas é fato que a atenção, o que quer que ela seja, apesar que a gente definiu ela agora, eu me adiantei, é um recurso escasso e a gente precisa ser bem utilizado. Até a própria palestra anterior, como que ela resolveu a questão com a cliente para acalmar a cliente? Prestando atenção e voltando ao básico para poder ela se comunicar bem. Então, e aí a gente... Nossa, eu detesto ficar usando, então, é um vício de palavra danado. Aqui. Tá. Nossa, tô tremendo, gente. Respira. A gente recebe uma quantidade de estímulo muito grande o tempo todo. E o nível que a gente precisa ter para ter foco, o nível de energia que a gente precisa dedicar para fazer uma tarefa, tem aumentado a cada dia. Quem aqui demora, às vezes, para começar a engatar no trabalho, precisa tomar 10 litros de café, e às vezes não engata? Quem levanta a mão? Quem tem dificuldade aqui? E por que, né, que a gente está nessa situação? E eu passei o outro slide e não vi. Enquanto a gente fica viciado, né, nesses hits de dopamina das redes sociais, as nossas vidas e as nossas carreiras, eventualmente, elas começam a pagar um preço. A gente vê diversos depoimentos por aí de burnout, o grande abuso de remédios para foco, como o Venvonz e a Ritalina, são a prova de uma sociedade que perdeu a capacidade de ter atenção e continua perdendo em uma velocidade alarmante. E aí, por que eu estou dizendo tudo isso? Deixa eu voltar, porque eu me antecipei. A gente investe, ao menos, 40 horas da nossa semana no trabalho. Além disso, a gente precisa comer, exercitar, dormir, cuidar dos afazeres da casa e ainda lembrar de beber 2 litros de água por dia. Então, é muito fácil a gente ignorar os detalhes quando a gente não está sentindo muito animado com o que a gente faz, com a rotina, com toda essa sobrecarga de coisas que a gente está tendo nessa sociedade, principalmente pós-pandemia. E aí, eu estava lendo esse livro há alguns anos atrás, é o livro Foco, do Daniel Goleman, onde a gente tem essa definição um pouquinho do foco e da atenção. Wegner descobriu que erros aumentam conforme o grau em que estamos distraídos, estressados ou, de alguma outra forma, sobrecarregados mentalmente. Nessas circunstâncias, um sistema de controle cognitivo que normalmente monitora erros que possamos cometer
pode inadvertidamente agir como um apogeu mental, aumentando a probabilidade exatamente desse erro. Ou seja, quanto mais você pensar, não quero errar, não quero errar, não quero errar, não quero errar, você vai errar. Então, a gente está extremamente sobrecarregado e a vida ela vai se minando e a gente vai perdendo um pouco disso tudo. E esse é o preço que a gente está pagando pelos nossos vícios em telefones e tudo mais, coisas que eu não vou estressar mais, que vocês já estão cansados de saber, mas que é a pura verdade, e a gente às vezes escolhe ignorar, porque às vezes a ignorância é uma bênção. Mas então, saindo um pouquinho da questão de atenção, agora que eu já liguei o triplex na cabeça de vocês em relação à atenção, vou falar um pouquinho do que é o trabalho penoso. O livro do Google de SRE define o trabalho penoso dessa maneira aqui. Só que eu não estou aqui para falar o que o Google acha que é o trabalho penoso. Eu estou aqui para falar o que eu acho que é o trabalho penoso. Porque é o meu dia a dia, a minha rotina e a minha vida. Uma das coisas que para mim gera trabalho penoso é incidente. Normalmente, eu sou uma pessoa muito analítica, meu foco em resolver problema, de A para B, é muito coisa, eu vou de 8 a 80 muito rápido. Um dos meus problemas é incidente. Porque eu olho para o incidente e falo, como que isso aconteceu? Por que não foi seguido a boa prática? Por que a gente não prestou atenção? Por que isso não foi bem desenhado? A gente olha para a boa prática, para todos os livros do Uncle Bob e todos os outros por aí, que evangelizam a pinca de boa prática, e a gente ri e ignora. Não vamos fazer isso. Essa tirinha do André Noel está em inglês, gente, porque eu fiz essa palestra nos Estados Unidos e a tirinha não deu para traduzir. Mas eu espero que vocês entendam. Então, uma das coisas assim, eu olho para muitos incidentes e penso, cara, não precisava disso ter sido acontecido. Isso não precisava ter acontecido. E, em um segundo momento, a gente sabe que as coisas acontecem muito com Ctrl+C e Ctrl+V. Nós vimos na palestra do Átila ontem que existem pesquisas que mostram que a gente copia códigos similares, a gente copia coisas do Stack Overflow, a gente copia hoje coisas que o ChatGPT joga para a gente. Então, você tem duas coisas aqui, que você tem o Ctrl+C e Ctrl+V. E você tem incidentes. Essas coisas elas podem estar correlacionadas. Se alguém quiser fazer a pesquisa e trazer para a gente ano que vem, provavelmente vai ter alguma correlação. Então, a gente tem essa definição minha de trabalho penoso, é algo que me gera incidente e que me leva a fazer Ctrl+C e Ctrl+V. A gente tem a questão de atenção, que realmente a gente precisa de uma energia muito grande hoje para fazer o mínimo. Então, como é que a gente começa a pensar em automatizar o trabalho penoso? Como que a gente automatiza? Primeiro, a gente presta atenção. Ok, é clichê, mas é verdade. Todo clichê, ele é clichê porque ele é verdade no fim das contas. Deixa eu adiantar minhas anotações para ver se eu não estou perdendo nada. E a segunda coisa é se importando. Ao prestar atenção, automaticamente começa a se importar, você está colocando uma energia ali, você está dedicando um foco ali. Então, você começa a se importar com aquilo que você está fazendo. A menina aqui, que eu esqueci o nome da palestra anterior, como que você comunica com o cliente? Ela quer entregar valor, ela quer fazer o melhor dela. Então, não é só prestar atenção para você botar o ponto e vírgula, alguma coisa no lugar certo. É você se importar, é você gostar do que você está fazendo. Mas eu não vou ser hipócrita e falar que você tem que amar o seu trabalho. Como a gente viu na palestra do Mano Dave ontem, às vezes a gente precisa engolir sapos e fazer alguma coisa por necessidade. Já que a vida é uma montanha-russa e nós precisamos nos adaptar às regras do jogo. Mas se você se importar com o seu trabalho, ao colocar um pouco de esforço e capricho, que é algo que eu tenho sentido muita falta em palestras, em eventos e até no dia a dia no trabalho no geral, você vai voar alto. E toda essa palestra, todas as dicas que eu estou trazendo aqui para vocês, são fruto de eu me importar com o que eu faço. Todas as automações que eu já fiz, gente, eu não sou DevOps, eu comecei como back-end C++. Eu virei para Python, eu virei para Node, e aí hoje eu mexo em tudo um pouco. E hoje todo mundo acha que eu sou DevOps, até porque também tem AWS em tudo que eu faço, mas também eu amo a Cloud, né? Mas eu não sou DevOps. Eu uso as ferramentas para resolver os problemas que eu tenho. Eu não vou ficar esperando, eu não vou fazer isso porque não tem SRE. Eu vou lá e vou resolver o problema. Depois a gente arruma o SRE para manter isso. Ou você faz serverless e não precisa de SRE para manter nada. Porque quem gosta de Kubernetes. Então, tudo isso são fruto de eu me importar com o que eu faço.
Então, fazendo uma recapitulação bem rápida, o que a gente aprendeu até agora? A atenção, ela requer energia. E a atenção de muitas aqui são movidas a café. Vai dizer que não. O trabalho penoso, ele drena a nossa energia, a nossa atenção. E aí, como que a gente pode evitar a perda de energia? É como eu já falei, se importando. Então, como que a gente pode se importar? Aqui eu vou dar algumas dicas, algumas coisas que eu construí nesses últimos anos, para vocês verem o que serve para vocês, e o que não serve, quem sabe melhorar até o que eu estou propondo aqui. Primeiro, faça discovery e planeje, se importe sobre o processo. Ok que eu falar sobre discovery, planning e tudo mais, já vai dar um frio na espinha de vocês. Meu time, inclusive, está fazendo planning agora, então um abraço para eles aí. Segunda-feira eu vejo o que tem no Gira para mim. E eu sei que pensar nisso, vamos lidar com PO, com processos e tudo mais, já dá um frio na nossa espinha. Porém, pensa comigo, se tem placa, tem história. Então, procurem entender por que as coisas são como são, em vez de só aceitá-las. Todo mundo fala de Agile, tem o manifesto ágil, tem tudo. E isso tudo é processo. O processo, a gente tem... respira, volta. Vamos lá. A gente é extremamente enviesado quando o assunto é burocracia. A gente automaticamente julga que um processo que atrapalha a gente é algo ruim. Uma burocracia que impede a gente avançar é ruim. Um alô para os amigos de QA, que todo mundo leva hate aí, porque QA é burocracia para os devs. Mas é uma burocracia que, no fim das contas, é boa. Então, é algo que eu tenho também tentado falar em algumas palestras, de reformular o que é burocracia. A gente pega a palavra burocracia, pega a palavra processo e já faz uma cara feia, já acha que é ruim. Realmente, burocracias com o governo é algo meio complicado. Mas essas coisas, no fim das contas, elas servem para proteger a gente. Então, vale a gente entender o valor que isso está trazendo para a gente. Porque a gente vai pegando as paradas do Gira, vai puxando a tarefa e vira um tirador de pedido. E aí, daqui a pouco, o Agile vira uma máquina de moer gente. Quando, na verdade, não é isso. Uma coisa que acredito que muitos precisam desenvolver, e eu estou nesse barco também, é entender o valor que você está entregando para a empresa. Eu não estou falando para você se matar para o seu trabalho e de você ter um burnout. Mas você entender esses processos. Você entendeu? Está achando que está ruim? Metrifica, discute com a sua liderança. Muita gente fica esperando que as mudanças vão vir top-down, elas não vão vir, irmão. Elas vão vir de baixo para cima. É você questionar, é você analisar. Todos nós aqui praticamente somos de exatas. A gente sabe analisar. E aí você só quer ficar olhando para o VS Code e achar que vai ficar tudo bem? Não, quando você vai ficando mais sênior, que é onde eu estou chegando agora, você tem que analisar, você tem que pensar, você tem que discutir. E eu estava conversando com um amigo ontem, que eu vi uma participação dele no podcast, que a geração Z é muito argumentativa. Só que é uma geração muito rasa, que não tem repertório. Aí eu falei, como que você fala que a geração Z é muito argumentativa e não tem repertório? Porque para você ser argumentativa, você precisa ter repertório. Não, ela é argumentativa por argumentar. Ela não tem um repertório para argumentar com qualidade. Então, ela argumenta por argumentar. Ela não estuda para poder falar sobre aquilo decente, que a gente sabe aí o que a internet tem. Então, a gente se importando pelo processo, a gente consegue melhorar. Então, vamos tentar tirar um pouquinho desse viés negativo. Nossa, gente, o que eu tenho de raiva com o time de plataformas da companhia é gigantesco. Só que depois que você perde o ranço, você entende que aqueles processos estão para me proteger. Tudo quanto é processo que a gente tem nos pipelines de Terraform da Stone hoje, eles servem para me proteger de não fazer merda em produção, de não abrir uma brecha de segurança. Brecha de segurança. Trava-língua quase lá. Então, vamos olhar para o processo com essa outra maneira. Vamos tentar entender por que é. E se não está funcionando para o time de vocês, o Agile ele realmente defende isso, defende a adaptabilidade. Então, você vai lá e adapta o processo para vocês. E aí, para reforçar um pouquinho dessa história, eu estou falando mais de Agile, mas eu vou voltar um pouquinho mais para o técnico, para a questão de incidente e planejamento. Uma aplicação, ela ficou offline. Esse incidente já tem mais de um ano, mas eu uso ele como exemplo dessa história. Essa aplicação, ela usava a stack SES, EC2 e Autoscaling. Até então, tudo bem, você tem o Autoscaling, você tem as EC2, nada de mal vai acontecer.
A questão é que eu fui descobrir depois que essa aplicação era importante e estava usando instância Spot. Para quem não sabe, instância Spot na AWS é uma instância mais barata, que a AWS disponibiliza um poder computacional que ela não está usando, e quando ela quer de volta, ela te dá 2 minutos de aviso e fala, abraço, eu vou pegar essa máquina de volta. Então, eu tinha uma aplicação importante que estava em Spot. Então, isso na minha cabeça já não faz sentido. Se eu preciso de disponibilidade, eu não posso usar a instância Spot, não importando o quanto eu reduzo o meu custo. Para isso, existem instâncias reservadas e todas as outras coisas na AWS. Por causa dessas instâncias Spot, elas ainda, as instâncias EC2 configuradas no Autoscaling Group ainda eram de uma geração anterior da AWS que ela já tinha descontinuado. Por que isso estava assim? Porque não tinha manutenção da infra. Foi feito, não planejaram direito, não planejaram no longo prazo, vamos só fazer aqui no curto prazo, economizar dinheiro e ser feliz. E eu tenho 10 minutos e eu não sei se eu vou conseguir fazer. Como que a gente poderia ter evitado esse incidente? Ter tido alerta para o Autoscaling Group. Então, sempre é bom ter um alerta para algumas coisas dessas. A gente só se ficou sabendo quando a operação reclamou que estava off. Uso do Fargate em vez de EC2, então, disponibilidade. Você tem Fargate. Ah, mas, Laís, EC2 é melhor porque não tem custo. Eu vou economizar X dinheiros. Tá, mas o tempo que seu dev vai parar lá para resolver o negócio é o custo a mais de você estar usando o Fargate. Então, assim, não vem comigo, vamos usar EC2 na AWS. Não, vamos usar Fargate, vamos ser felizes, vamos delegar para a AWS o que ela faz de melhor e deixa a gente focar em desenvolvimento. E ter feito uma manutenção da infra. Se a gente tivesse mexido no Autoscaling Group e configurado outras coisas, esse incidente ele não teria acontecido. E além de ter uma arquitetura apropriada, que era a questão de usar o Fargate, e a infraestrutura como código, porque era baseado em Terraform, só que esse Terraform não estava automatizado, estava na versão 0.13 do Terraform, toda a companhia já tinha adotado a 1.0, é aquela aplicação legada que era importante, mas que ninguém mexe, porque está funcionando. Então, isso é uma falha do processo, é uma falta de uma análise crítica dos desenvolvedores de pensar no longo prazo. Uma lição que eu aprendi na Estônia ano passado é que você desenvolve código que vai durar 10 anos. A Estônia tem uns 15 anos ou mais. Então, tem código que está rodando há 15 anos na companhia. Vocês já pararam para pensar nisso? Que o que vocês estão fazendo hoje pode vir a durar 10 anos? Vocês conseguem ter esse mindset de pensar que isso vai durar esse tempo todo? Mais um fun fact, esse incidente ele aconteceu umas 3 vezes, e eu só mexi no console da AWS e troquei as EC2. Até agora, na época desse slide, a correção definitiva não foi feita, mas eu espero até o fim do ano desligar esse negócio e ser feliz. Já no segundo momento, na questão de Ctrl+C e Ctrl+V, eu criei esse termo de governança de código, que é automatizar as boas práticas. Governança de código já cai para mim um pouquinho já de DevX, né, Developer Experience. Mas, assim, a gente pode ver nesse exemplo, aqui é um projeto em Node que eu fiz. Então, eu tenho uma penca de configuração de Node, que isso já me dá um estresse danado. 20 pipelines no GitHub Actions, porque eles não conseguem fazer reaproveitamento de YAML. Mais o meu Terraform, para poder fazer a infraestrutura, nesse caso aqui foi Lambda. Então, olha só quanto boilerplate que eu tenho para fazer alguma coisa. E toda hora a gente está começando um projeto novo, toda hora a gente está fazendo uma manutenção. Então, eu tenho que me preocupar com segurança, com CI/CD, com infra. Um monte de coisa que fica botando na caixinha do dev, porque agora o full stack não é mais dev front e back. Dev front e back. Agora também é DevOps, agora também é arquiteto. Então, a gente tem que se preocupar com esse monte de coisa. E eu, como eu já disse, eu não gosto de fazer Ctrl+C e Ctrl+V. Na verdade, eu estou dizendo isso agora. E a gente sabe que isso causa incidente. Então, uma das formas que você pode automatizar o trabalho penoso é usar o cookie cutter do Python. Eu sei que eu estou trazendo coisa de Python aqui, mas ele é o melhorzinho que tem. O cookie cutter, você consegue criar templates. Então, você na sua companhia, você pega um dia e cria os templates. Eu vou criar um projeto que é Node. Todos vão usar mais ou menos essa stack aqui. Você pode criar uma stack para Nest, uma stack para React, o que for. E você cria esses templates. Então, o seu dev júnior que está lá começando o projeto, ele não precisa fazer o que a Attila mostrou na palestra ontem, de ficar procurando outros repositórios, copiando e colando. Quem aqui, vamos acender a luz aí, quem aqui copia e cola de outro repositório na hora que está começando um projeto novo? Então, a gente pode pegar isso aqui, o cookie cutter, e criar template para tudo. No caso aqui, o exemplo lá que eu fiz na Estônia,
de questão de Terraform. A gente tem um pipeline de Atlantis. Atlantis é uma ferramenta de deploy de Terraform, automatizada no GitHub. E todo o projeto, a gente precisa configurar back-end, tags e tudo mais, cost center. Aqui é um exemplo da estrutura dos nossos repositórios. Então, tem um monte de boilerplate que sempre, toda vez que eu vou começar uma nova aplicação, seja que eu vá usar em Lambda, Fargate, o que for, eu preciso configurar um monte de boilerplate. E aqui, quem sabe o número de cost center da sua área? Também ninguém sabe disso. Então, o que eu fiz? Eu criei um cookie cutter do Terraform, onde eu tenho os arquivos básicos que eu sempre preciso ter. O back-end, o locals, outputs, provider, remote state, versions e tudo mais. Eu tenho um input que o cookie cutter recebe, que você define isso no arquivo JSON. Que eu tenho o nome do projeto, um slug, o time, então eu posso botar ali a tribo, o nome e o cost center, docs. Eu posso botar todos os inputs que eu quiser. Espera aí, volta. Eu posso botar todos os inputs que eu quiser. E eu ainda tenho um pós, e você pode ter um pré-hook e um pós-hook, após ele receber esses iniciais inputs. Se você quiser mudar mais alguma coisa, criar outros arquivos e tudo mais, a ferramenta ela é bem versátil. Tá? Então, eu tenho isso aqui. Eu fiz isso. Então, pelo menos para mim, que eu ainda uso, eu faço muita infra, eu diminuí um negócio que eu demorava de 10 a meia hora para 2 minutos. Eu rodo um CLI que me pede os inputs. Então, eu já digo, ele já me cospe ali no hook qual é a minha tribo, qual é o meu cost center. Então, eu não preciso ficar me preocupando com isso. Eu não preciso precisar, em que Excel está o cost center da minha área? Não tem, não preciso. Então, eu vou lá, eu já tenho toda essa informação. Então, você pode automatizar, você pode templatizar uma pinca de coisas na sua companhia que você já, só ali, nesses minutos, cara, a minha hora hoje, mais ou menos, é R$60 a hora. Vocês já fizeram esse cálculo também? Qual é a hora que vocês ganham no seu salário? Então, vai ser R$60 aqui, R$60 na hora, que eu economizei para a companhia automatizando isso aqui. Teoricamente, depende de como você usa a sua hora, né? Mas aí pensando no valor que eu quero entregar para a minha empresa, para a empresa que eu trabalho. Então, eu templatizei e diminuí isso para 2 minutos. E outra forma que você pode fazer, depois que a gente tem os templates, meu Deus, 3 minutos. Mas depois é o coffee break, então eu vou roubar mais 5, tá, produção? Depois que você tem os templates, você precisa começar a validar esses templates. No caso do Terraform, o Atlantis ele vai reclamar se o Terraform estiver errado ou não. Mas uma coisa que a gente pode fazer é validar com Git Hooks. Uma outra ferramenta também é o Precommit. Quem aqui já conhece o Precommit? Bastante gente, legal. Para você já fazer umas pré-validações na própria máquina do desenvolvedor, e você também pode usar no CI. Então, aqui eu tenho um exemplo do Precommit do Terraform, onde eu consigo validar o Terraform e gerar uma documentação, que ele pega o código Terraform ali e linka quais recursos da documentação do Terraform você está utilizando, faz TF-lint e tudo mais. Esse aqui está para Terraform, gente, mas existe para todas as linguagens. Se você entrar no site do Precommit, tem commit hook para uma penca de coisa para você utilizar. Ah, mas, Laís, eu posso rodar isso no CI? Pode. Ah, mas o dev vai usar a skip verify do Git para poder não usar? Pode, mas aí é erro dele, erro de cultura e erro de outras coisas. Mas eu gosto disso aqui porque, cara, até eu subir no CI, até o runner ficar disponível e até eu ter um output, eu já rodei isso na minha máquina e já resolvi. Então, você escolhe, você cria a governança de código que você quer. Então, você define com o seu time, faz uma RFC, todo mundo discute, bate martelo em qual você quer utilizar. Para Node, tem o próprio Rusk, que aí você embeda lá no package JSON e usa alguns scripts. Eu achei ele meio chatinho de configurar de início, porque a documentação não é muito clara. Mas, para quem quiser já algo embedded no Node, não precisar do Precommit, porque você tem que instalar uma outra biblioteca e tudo mais, vocês podem experimentar o Rusk. E aí, mas aí, Laís, minha empresa cresceu, está grande, tem um time de SRE, tem um time de Foundation, a gente já tem os templates no Cookie Cutter. Como é que eu melhoro ainda a vida do meu desenvolvedor? Backstage. Lá na Estônia, a gente adotou, o time de Foundation fez. Tem uma penca de template pronto para fazer já um monte de coisa, muita coisa de infra, porque realmente muitos dos devs não sabem infra, então a plataforma está fazendo o que todo time de plataforma tem que fazer, me dá uma plataforma plug and play para eu deployar as minhas coisas. Então, vocês podem dar uma olhada no backstage aí do Spotify. Ele tem a questão, né, de templates. Então, e, se eu não me engano, é baseado em Cookie Cutter. Então, fica aí de exercício de casa para vocês darem uma olhada.
E eu sei que agora eu estou chegando no final, faltando 30 segundos. A pessoa, ela realmente se empolgou muito. Deixa eu ver o que tem aqui. Tá. E agora, você pode se perguntar, Laís, o que eu ganho ao fazer tudo isso? O que eu ganho em me importar? O que eu ganho em ir lá estudar, debugar, corrigir, templatizar e escalar? Como o meu amigo Dado Schneider fala, e eu sei que ele está me assistindo aí, um abraço para você, você gasta sola de sapato, você ganha experiência. Você ganha um diferencial, porque você foi lá, fez e fez acontecer. E você não esperou vir top-down. Eu não espero vir top-down, eu tento fazer a mudança acontecer, mas isso sou eu, é a minha experiência, é a minha vida. Mas você vai lá e faz. Você se importa. E você, com isso, além de você ganhar o diferencial da sua carreira de ser um fazedor, você ganha tempo. E tempo, ele não volta. Tempo, ele vai, cada segundo, já era. Não temos como ganhar mais tempo. Tem ganhar tempo se você fizer atividade física, beber água e dormir 8 horas por dia. Mas a gente sabe que a realidade não é essa. Mas se você fizer isso, você tem um pouco de atenção, um pouco de capricho, você ganha valor, você ganha mais dinheiro e você ganha tempo. Muito obrigada.